Bem, amigos da Universo, falamos ao vivo aqui da minha casa, da sua casa, ou de qualquer outro lugar que vocês estejam. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a composição de equipe da ecoterapia, né? Além de falar da composição de equipe, eu vou explanar um pouquinho a respeito da hipologia, né? Que é o estudo relacionado ao cavalo, propriamente dito. Então, a gente vai ter algumas curiosidades em relação ao cavalo, em relação ao cavalo ideal, né, para o centro de ecoterapia. Então, hoje é uma aula basicamente onde a gente vai entender que nós sozinhos a gente realmente não vai conseguir fazer muito, não vai conseguir sair muito do lugar. A gente é dependente dos colegas e também dos parceiros profissionais de outras áreas. Então, inicialmente, eu vou discutir com vocês a composição da equipe. E aí eu falo com vocês, quando a gente fala sobre a composição da equipe, eu não estou querendo dizer que dentro, né, naquele período, daquela sessão, todos esses profissionais eles vão atuar. Pode ser que alguns vão atuar em algum momento, né, da terapia, né, em alguma fase dessa terapia, mas pode ser que outros profissionais atuem de forma paralela, né? Como, por exemplo, um psicólogo, né? Ele pode atuar de forma paralela, o médico vai atuar de forma paralela, na maior parte das vezes o primeiro parceiro que nós temos é o médico, principalmente falando sobre a neurologia, né? A área da neurologia, e da neuropediatria, ou até mesmo da pediatria, ou da psiquiatria. Então, o médico ele é dos pioneiros na parceria. Chegando em segundo lugar, a psicologia, né, que vai ser uma outra parceira que vai se aliar ao nosso trabalho, seja de forma paralela, ou seja até dentro de campo, né? Então, o que a gente precisa entender? É que a composição ela é múltipla, né? Você vai ter aí uma equipe profissional, né? E a gente tem que considerar vários fatores, né? Por que, né? A gente vai falar sobre outras áreas, né? Porque a gente tem um programa para ser traçado com esse paciente. E dependendo do programa, a gente pode acabar fugindo um pouquinho da nossa área de conhecimento. Eu não digo nem área de conhecimento, eu digo mais, esse Google hoje está demais. A gente pode até... Boa noite, Ana Flávia, tudo bom? A gente vai acabar atuando na área que não é de nossa competência. Então, é importante a gente ter a orientação dos outros profissionais para que esse programa seja executado de forma adequada, né? Qual é o objetivo, né? Qual é a finalidade desse programa? Meramente motor, então a gente tem o know-how. É um objetivo mais psíquico, né? Ou emocional, comportamental. Então há uma necessidade de ouvirmos, né, a área que se dá em relação a isso, que no caso seria psicologia, que trabalha com a saúde mental. Então, a gente precisa verificar todas essas condições para, na hora de fazer o tratamento, a gente não agir como psicólogo, coisa que nós não somos. Agir como um educador físico, coisa que nós não somos, né? Então, é necessário, sim. O médico, como eu falei, é um dos primeiros, né, que atuam orientando o paciente, né, durante suas consultas, e, obviamente, é ele que vai indicar para o centro de ecoterapia. Lembrando que o médico, para ele indicar um paciente dele para a ecoterapia, é importante que ele tenha conhecimento do profissional que está lá e de como que as coisas são feitas lá, como que os animais são tratados. Porque ele não vai recomendar ou ele não vai encaminhar um paciente para um local onde as pessoas não sabem nem manipular, nem conduzir um animal, um cavalo, por exemplo, né? Então, ele vai fazer lá a primeira avaliação clínica, ele vai fazer as observações necessárias, ele vai encaminhar, então, o paciente para que a gente possa fazer o nosso trabalho.
muitas das vezes ele vai ter o cuidado de evitar que a ecoterapia seja o tratamento, uma vez que contraindicada. Mas isso vai ser relativo, porque ele pode encaminhar para a gente e no ato do encaminhamento nós podemos observar que isso que o paciente pode não ser elegível para o tratamento. Algum tipo de problema, alguma contraindicação que a gente observou lá, que talvez o médico não tenha conhecimento, que nós sim nós teríamos, né? Nós temos, né? Vamos dizer assim. Basicamente, nós temos esse início. Claro que, levando em consideração outros profissionais, a gente precisa, sim, falar um pouquinho sobre cada parte. Por exemplo, na ecoterapia, como é que esse procedimento de diagnóstico ele é feito? Médico, beleza. Nós temos as avaliações que nós fazemos, e elas são basicamente protocolares, né? A gente faz perguntas muito parecidas, inclusive, com o pessoal que faz as avaliações neurológicas, as neurofuncionais. Mas existem alguns protocolos que a gente precisa verificar para conseguir fazer uma boa atuação de planejamento da ecoterapia, tá? Então, sim, né, durante o atendimento existe esse procedimento diagnóstico devido à indicação médica, né? As avaliações elas são realizadas nas áreas, né, cabíveis, né? E, obviamente, a gente faz a realização a partir, então, dos profissionais que podem ser eles, como, por exemplo, o fisioterapeuta, por que não começar com o próprio fisioterapeuta? Nós, né? Já podemos até nos considerar, estamos todos no 8º período, então nós somos fisioterapeutas quase formados, né? E o fisioterapeuta vai ter a finalidade principal ali. Vamos dizer que na ecoterapia, o fisioterapeuta ele é sim muito importante, ele é sim imprescindível, né? Por vários fatores. Primeiro porque, como a gente está lá tratando de um animal onde ele é o recurso, além de psicossocial, né, na terapia psicossocial, ele é um agente dentro da cinesioterapia, olha só, se ele é um agente da cinesioterapia, então nós precisamos estar ali para proporcionar aquele paciente, né, ou aquele praticante, né, que seja portador de alguma necessidade especial, basicamente os recursos que nós temos de conhecimento, né? Vamos diferenciar as suas patologias e, obviamente, trabalhar em cima de uma reabilitação ou de uma manutenção, ok? Outro profissional também que atua bastante, tanto de forma paralela quanto de forma direta, é o terapeuta ocupacional. Ele é muito parecido com o fisioterapeuta. Vamos dizer que o terapeuta ocupacional ele tem um know-how a se discutir em relação às atividades da vida, né, do paciente, do seu dia a dia, né? Ele tá preocupado em saber se o paciente ele vai ter condições de se adaptar o seu déficit, né, a sua necessidade em relação às atividades que estão ali no cotidiano dele. Então, de repente, ele vai utilizar de recursos como órteses e até mesmo próteses, né, para poder fazer com que esse paciente desenvolva as atividades de uma forma adaptativa. Então, o terapeuta ocupacional ele pode estar ali conosco para nos auxiliar e nos ajudar a desenvolver trabalhos adaptativos, muitas das vezes. Nós pensamos em trabalhar o funcional, estimular o funcional, mas o terapeuta ocupacional ele está pensando em, uma vez que esse funcional ele não vai ser 100%, por que não alcançar algo, né, trabalhar algo que possa desenvolver no paciente uma facilitação, né? Então, o terapeuta ocupacional ele tem esse know-how para nos ajudar, né? Facilitando assim o trabalho, né, do paciente, né, estimulando o paciente e, obviamente, dando as orientações terapêuticas necessárias para ele. Ok? Então, nós temos aí
Então, Vanessa, a sua pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, né? Um psicomotricista caberia, né, nessa área da ecoterapia? Sim, caberia. Só para você ficar ciente, Vanessa, um fisioterapeuta, ele pode sim se especializar em psicomotricidade, tá legal? E um fisioterapeuta psicomotricista, ele é, sem dúvida nenhuma, um profissional que se destaca completamente de qualquer outro profissional, né? Isso não só na ecoterapia, mas em qualquer outra terapia que seja realizado com crianças que não sejam portadores de necessidades especiais. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês que estão ouvindo aí PNE, mas eu, apesar de vocês responderem PCD, né, pessoa com deficiência, nas provas de concurso, que é o certo, eu me recuso a falar dessa forma. Eu não gosto, eu acho muito politicamente correto e nada humano. Mas, de qualquer forma, levando em consideração a psicomotricidade, a gente tem condições de atender pacientes portadores de necessidades especiais com muito mais eficiência, vamos dizer assim, né? Então, o que a psicomotricidade ela vai trabalhar no paciente, né? A motivação, a estimulação precoce, né? Nas crianças que não são portadores de necessidades especiais. A gente vai fazer estimulação também nos portadores de necessidades especiais. Então, o psicomotricista ele tem esse know-how, ele tem essa capacidade de contribuir muito no desenvolvimento do tratamento, certo? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, Vanessa. Caso contrário, você faz a pergunta novamente de uma forma que eu possa responder de forma diferenciada, tá legal? Então, seguindo aqui, enquanto a gente não tem feedback. Bem, psicólogo. Psicólogo ele é importante, né? Não somente por conta de saber lidar com o comportamento e as emoções do paciente, mas ele também vai ser aquele que vai nos orientar em relação a esse comportamento. Perfeito, Vanessa. Que bom. Em relação a esse comportamento da criança ou comportamento dos pais. Lembrando que quando trabalhamos com portadores de necessidades especiais, nós trabalhamos também com aqueles que o acompanham. Então, a gente precisa ter uma noção de como trabalhar com esse grupo, né? Essa família, de uma forma geral. Podemos considerar uma família, mesmo que não seja entre filho, filha, pai e mãe, mas essa família, né, que foi instituída, a gente pode trabalhar, né, com um psicólogo também os pais, né, também aqueles que são os tutores daquele paciente, né? Então, o psicólogo ele é importante, né, na ecoterapia. Ele pode ser também como o terapeuta ocupacional, ele pode ser usado de forma direta, né, no tratamento da ecoterapia, e obviamente trabalhando as diversidades, né, entre pessoas, ajudando o profissional da fisioterapia ou da terapia ocupacional a perceber como que a gente pode incluir não somente o paciente, mas incluir também os responsáveis, os pais, nessa vida, né, da criança, ou do jovem, ou até mesmo do adulto que seja conduzido por responsáveis, né? Bem, educador físico. O educador físico ele trabalha muito a evolução da ecoterapia. Como assim? Muitos pacientes, eles obviamente não vão ter condições nenhuma de desenvolver a independência completa, né, no cavalo, né? E, obviamente, continuará, né, sendo tratado por nós, fisioterapeutas, na ecoterapia.
Mas, uma vez que o paciente ele evolui, né, de uma fase terapêutica ou reabilitativa para uma área pré-esportiva, então nós já podemos encaminhar esse paciente para um curso de equitação, por exemplo, uma aula de equitação, onde um educador físico vai ter o know-how para desenvolver junto com esse paciente, agora então aluno ou cliente, as instruções de educação física na equitação. Então, o educador físico ele é aquele que vai alcançar a ponta pré-esportiva e, né, quiçá, a parte esportiva, se assim o paciente, o cliente, aluno desejar, né? O fonoaudiólogo, galera, por que o fonoaudiólogo foi citado aqui? Quando nós discutimos sobre os movimentos tridimensionais no cavalo, a gente acaba levando em consideração, a gente tem que levar em consideração que os movimentos eles envolvem o corpo inteiro. E a gente sabe que um corpo em movimento permite um sistema, né, os sistemas, né, do corpo humano, mais desenvolvidos e mais suscetíveis a um bom trabalho, né, a uma homeostase mais adequada. E aí vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório, né? Vamos lembrar um pouquinho do sistema digestório. O sistema digestório ele depende de estímulo, né, de contração muscular, para conseguir fazer todo o seu movimento peristáltico. Então, conforme o paciente ele vai se movendo em cima do cavalo, há esse estímulo de movimento que permite com que haja uma peristalse adequada. Então, de forma direta, né, com o movimento do cavalo, nós podemos perceber que há um ajuste, uma facilitação na deglutição desse paciente, ou seja, ao engolir, né? E às vezes é um paciente que tem uma salivação excessiva, né? Uma celorreia, né, por exemplo, e isso vai fazer com que o paciente possa se engasgar. Então, trabalhar essa área de deglutição é importante para que o paciente não faça essa aspiração de saliva excessiva para dentro do sistema respiratório, que também é uma outra área que é de atuação da fonoaudiologia também, além da fisioterapia, né, no que se fala de ventilação, mas a fonoaudiologia também tem um trabalho intenso em relação à fonação, né, a fortalecimento, as resistências das cordas vocais, das musculaturas, né, vocais, e isso permite que o paciente consiga desenvolver sons um pouco mais intensos, um pouco mais fortes, com o auxílio também da ventilação, realizada pelo fisioterapeuta, né? Então, o fonoaudiólogo, ele tem uma função muito interessante aí, no quesito deglutição, né, sistema digestório, no quesito fonação, que também relacionamos com o sistema respiratório, e, obviamente, no quesito mastigação, né? Tudo isso é envolvido. Obviamente que quando se fala da condição mastigatória, né, do sistema estomatognático, a gente vai relacionar muito mais com a fonação e a deglutição, mais do que a própria articulação temporomandibular. Parece até que eu estou falando de disfunções temporomandibulares agora, né? Mas vocês veem como que é abrangente, né? Então, vamos lá, temos o pedagogo. O que o pedagogo ele pode nos oferecer de suporte? Ele é o cara que vai, ou ela é a pessoa, né, de forma geral, que vai oferecer para a gente, né, e obviamente criar momentos, situações para a gente poder trabalhar com o paciente coisas, né, recursos que esses pacientes talvez estejam aprendendo na escola, talvez tenham uma dificuldade, e na ecoterapia a gente consegue associar recursos com aprendizagem na escola. Então, o pedagogo ele pode nos orientar da seguinte forma: olha, esse paciente ele tem uma dislexia, né? Então, quando você pensar em trabalhar com esse paciente, lembra que a gente precisa desenvolver aí uma qualidade de leitura adequada, uma qualidade de escrita adequada. Vamos fazer brincadeiras da forca, jogo da forca, por exemplo, uma premiação. Então, assim, ele vai nos dando alguns toques e a gente vai assumindo essas ações, sempre respaldados por profissionais que sejam da área específica, ok? Então, assim, seguindo adiante, assistente social,
pouco falado, porém bem importante. Não sei quem já estagiou na Universo, né, ou em alguma outra instituição que tenha um fim, né, ou político, ou como se fala, me ajudem aí, fins sem fins lucrativos, seria o quê? Filantrópicos, né? É isso. Talvez vocês já devam ter ouvido ou visto, né, profissionais da assistência social em instituições políticas ou até mesmo em instituições filantrópicas, como é o caso da Universo, como é o caso da Pestalozzi, como é o caso de algumas clínicas de municípios. Ana Luzia, eu não sei se eu estou enganado, mas lá em Maricá eu vejo que isso funciona muito bem em relação à assistência social. Existe uma participação de forma efetiva dos assistentes sociais em relação a todos os outros profissionais, sejam médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Me corrija se eu Sim, estiver errado. Sim, a minha mãe agora ela é acadêmica, ela está estudando, né, assistente social, está fazendo serviço social. Tenho acompanhado, né, as aulas e algumas palestras. Maricá tem um trabalho bem legal nessa parte. Isso é muito interessante porque ela consegue ver de fora tudo o que acontece, não somente com o paciente, né, as necessidades dele, mas ele consegue olhar para os outros profissionais e orientar ou então sugerir aos profissionais coisas ou associações com outros trabalhos. E eu vejo que isso acontece muito lá em Maricá, né? E acho super interessante que poderia acontecer aqui. Já tive a oportunidade de sofrer a intervenção de uma assistente social lá no centro de ecoterapia onde eu trabalhei, né? Uma paciente de um orfanato, na verdade, de uma casa de apoio, né? E esse paciente foi encontrado, né, no lixo, né? E acabou tendo algumas sequelas, né? Um paciente, um PC, e foi na ecoterapia que a gente conseguiu tratar bem, né, do paciente, isso com assistência social o tempo todo, nos mostrando quais eram as realidades diárias desse paciente. Então, achei super legal a atuação do assistente social ali naquele momento. E aí, começamos a falar um pouquinho mais da equipe que realmente fecha, né, o centro de ecoterapia, né? O que realmente vai ter ali que é imprescindível estar no local, né? O auxiliar guia, que na maioria das vezes, além de conduzir o cavalo, né, na própria mão, né, ele pode também ser aquele que vai cuidar dos cavalos, né? Ele pode assumir essa segunda função, que é de tratar, dar o alimento, treinar o cavalo. Então, o auxiliar guia, ele depende de conhecimentos da área para conseguir treinar o cavalo de uma forma que a gente possa usá-lo também, né? Óbvio que todo treinamento que ele faz, ele vem seguido também da nossa participação. Porque, por exemplo, um cavalo jamais vai entender uma bola vindo na direção dele. Ele vai querer fugir, ele vai querer reagir àquilo. Então, o treinamento serve para que aquela bola não seja um item de prejuízo, né? Na verdade, um item de agressão, mas um item apenas que está passando como se fosse uma folha caindo de uma árvore, né? Como se fosse o rabo de um outro cavalo passando perto dele, e por aí vai. Então, o treinador ele precisa o auxiliar guia ele precisa estar ligado não somente na condução do cavalo, propriamente dito, né? Mas também conhecer o cavalo e cuidar do cavalo. Das grandes vezes que eu precisei remover um paciente de cima do cavalo, foi o auxiliar guia que, com um olhar diferenciado para mim ou para um outro colega que estivesse olhando para ele, a gente conseguiu, por exemplo, evitar um acidente, né? Uma vez ele olhou para mim dizendo, Carlos, só balançou a cabeça dizendo que não ia rolar. O cavalo, na mesma hora que eu olhei para o cavalo estava disposto a responder agressivamente, eu digo, disposto a responder de forma ofensiva, né?
não agressiva, mas ofensiva ou defensiva. Então, imediatamente eu removi o paciente do cavalo e deixei o cavalo se acalmar. E realmente o cavalo ia começar a balançar muito, né? E a gente depois descobriu que o que tinha a 3 metros da gente era uma cobra. O cavalo tinha visto algo que a gente não viu. Então a gente removeu o paciente em cima do cavalo, descobrimos qual era o problema, né, que assustou o cavalo, e depois disso a gente seguiu o nosso tratamento adequadamente. Então, essas coisas são importantes a gente perceber, né? Olhar para o animal e perceber que o animal ele vai se comportar de uma forma diferente, e essa forma diferente pode sim ser a diferença entre o sucesso ou não, né? Graças a Deus a gente sempre teve essa visão, né, um pouco mais atenta, né? Auxiliar lateral, né? Normalmente, tá, gente? Normalmente, quando eu falo normalmente, na verdade eu quero dizer que sempre, né? Mas eu não gosto de usar a palavra sempre, né? Parece que não existe exceção para a regra. Mas, de forma geral, o auxiliar lateral, ele é um fisioterapeuta. Por quê? Por que o auxiliar lateral é um fisioterapeuta? Será que a gente conseguiria entender qual é a função, né, de acordo com o que eu acabei de falar, que deve, né, ser um fisioterapeuta? Basicamente, o auxiliar lateral é aquele que vai fazer atividades, né, fazer algum jogo, fazer alguma brincadeira com o paciente. Além disso, né, além de fazer as atividades pedagógicas com o paciente, ele vai ser o cara que vai estar ali o tempo todo corrigindo a postura do paciente, tanto o auxiliar lateral de um lado quanto do outro. Eles vão ser aqueles que vão conduzir o tratamento de uma forma com uma adequação postural do paciente. E, além disso, é aquele que vai dar o suporte de segurança. Então, observe que, além dele fazer as atividades pedagógicas, conduzir a terapia, né, de forma postural adequada, advertir muitas das vezes o profissional que às vezes está montado no cavalo, dizendo como está a postura do paciente em relação à montaria, e também dar um suporte de segurança para qualquer problema, como já falei anteriormente. O auxiliar lateral, ele é basicamente essa pessoa, aquele que acompanha todo o deslocamento do paciente, do praticante. É claro que de pé, né? A pé, né? Então, assim, conforme a gente vai andando, conforme o cavalo vai andando, nós, o tempo todo, estamos ali ao lado do cavalo fazendo esse tipo de atividade. Basicamente, para segurança, para observação de postura e atividades pedagógicas, ok? Veterinário, eu acho que eu não preciso nem dizer que se o Conselho Regional de Medicina Veterinária exige algumas normas, é óbvio que o veterinário ele tem que estar inserido nesse contexto. Ele precisa também estar ali junto com a gente? Não. Ele pode ir lá mensalmente, quinzenalmente, periodicamente, para verificar as condições físicas do animal, as condições da própria nutrição e hidratação do animal, né? Então, o veterinário ele vai estar cuidando, né, do nosso recurso. Ele vai fazer uma manutenção daquele nosso recurso principal, que é o cavalo. E aí, né, mesmo sendo responsabilidade do veterinário, vale a pena a gente levar em consideração a hipologia, né? Estudar um pouquinho da hipologia. E é claro, gente, que eu não vou fazer vocês decorarem a anatomia do cavalo. Não vou, né? Já adianto para vocês que em prova eu não vou perguntar qual é a região ou qual é o osso do cavalo que está aqui ou ali. Não, eu não vou fazer isso, né? Mas para aqueles que vão atuar na ecoterapia, é importante ter uma certa noção. Então eu vou passar para vocês alguma coisa aqui. A princípio, com relação ao universo, né, que é um universo bem interessante do cavalo. Conhecer o cavalo, né? Conhecer o comportamento do cavalo, saber o que esse cavalo ele precisa, saber como você vai se relacionar, vai lidar com aquele cavalo, são coisas que a gente precisa levar em consideração,
né? Tanto na parte prática, quanto na parte etológica, ou seja, comportamental, né, do cavalo. Alimentação, limpeza, atividade física, tudo isso é necessário que o cavalo tenha. Um cavalo bem alimentado, né, obviamente devidamente alimentado, né, porque não é um cavalo de corrida, então ele não precisa de uma alimentação que tenha tanta calorias, né, porque senão ele vai ficar muito agitado. Então, é uma alimentação adequada, né, correta para o uso, né, para a finalidade dele. Um cavalo sujo, um cavalo que não tem uma certa higiene, é um cavalo que fede, é um cavalo que transmite algumas pragas, é um cavalo que tem algumas doenças, e obviamente isso vai comprometer diretamente na movimentação do cavalo e no tratamento de forma geral. Quem é que gosta de ficar perto de alguém que exale um cheiro desagradável, né? Então, o cavalo ele precisa ser higienizado, óbvio, né? A atividade física, ele precisa da atividade física, não somente o andar do cavalo, mas a atividade física, aquela que faça com que ele gaste uma energia, né, pelo menos de 15 minutos por dia, é importante para que ele consiga desenvolver tanto a sua condição muscular, articular, né, o seu sistema nervoso e, óbvio, né, a sua condição mental, né, a sua etologia, o seu comportamento adequado. E olha só que interessante, a carga de trabalho desses caras, meu, eles têm uma vida maravilhosa. Vou falar para vocês aqui, obviamente, não estou discutindo religião, obviamente, mas se eu fosse, não sou, mas se eu fosse kardecista, né, eu ia acreditar na reencarnação. E se eu acreditasse na reencarnação, eu ia querer voltar como um cavalo de ecoterapia. Esses caras são bem tratados, né? Esses caras trabalham 15 horas por semana. Gabriel, é verdade. Esses caras trabalham 15 horas por semana. Pô, quem não ia querer ter esse bem bom? Alimentação, limpeza, atividade física, trabalho de 15 horas semanais. Olha só, Ana Flávia, Maiara, vida mansa. Mas acontece o quê? Como o cavalo ele não é um animal, né, naturalmente falando, que existe para tratar de carga, ainda mais uma carga que não tenha que não auxilie, né, nas movimentações, pelo contrário, é uma carga que está sempre retardando nos seus movimentos, isso pode causar um desgaste físico no cavalo. Por isso que ele trabalha naturalmente 15 horas por semana. Isso acontece de fato? Não. A gente vê cavalos trabalhando mais do que 15 horas por semana. Mas também a gente percebe que os cavalos que trabalham mais, né, mais vezes, são cavalos que atendem pacientes que não têm tanta gravidade nas condições motoras. Então, é mais facilitado, né, o trabalho deles, né? A manutenção dos estábulos é importante, é onde os cavalos ficam para descansar. Nós falamos, né, um pouquinho sobre os estábulos, né, na aula passada, e a gente precisa levar em consideração que o cavalo ele precisa de um local onde ele possa deitar, rolar, e não pode ser um piso duro. Não pode ser qualquer tipo de material que a gente vai colocar ali para deixar o piso fofo. Vamos colocar areia. Bem, a areia não absorve tão bem o cheiro das fezes e a urina. Então, se a gente coloca areia, a gente vai ter que sempre retirar toda a areia para colocar novamente. Então vamos colocar feno. Feno é uma coisa que o próprio animal come. Então, às vezes, ele pode comer o feno e acaba comendo as suas próprias fezes e a sua urina. Então, não é uma boa. Serragem, normalmente, é o que é muito utilizado, né? Por quê? Se o cavalo defecar naquele local ali naquela região da serragem, a serragem absorve aquela umidade e a gente consegue, assim, pegar aquela região apenas e jogar fora e depois repor um pouquinho mais de serragem. Urinou, a mesma coisa, a serragem absorve, a gente vai lá e colhe aquela parte que foi umedecida. Então, a serragem ela é, basicamente, um meio mais fácil de se tratar a manutenção
da cama, né, do solo, onde o cavalo vai poder ficar de pé, vai poder sentar, vai poder deitar, vai poder rolar, que ele faz isso, né? E, obviamente, terminando aí, os colaboradores, e não somos nós, os colaboradores aí são, de fato, os cavalos, tudo isso para corroborar para a qualidade de vida deles, né? Vida boa, vida mansa, como a Mayara falou. Não vou querer que vocês lembrem de todas essas regiões, né? Não mesmo, mas eu acho que tem aqui algumas regiões onde a gente pode discutir um pouquinho. Por exemplo, essa região aqui, ó, essa partezinha aqui, né? Número 5, a torácica, tá? A torácica e a região lombar. Essas duas regiões, elas são as regiões onde o paciente ele vai se encontrar, né? O praticante vai estar montado. Então, são regiões que nós precisamos avaliar na hora de escolher um cavalo para ecoterapia, para saber se existe aprumo entre essa região aqui das escápulas, da cintura escapular, a região torácica, e a região aqui da garupa, né? A parte mais de trás aqui, entre o sacro e a lombar, a pelve. Então, as cinturas do cavalo precisam estar alinhadas para que a gente tenha um aprumo mais adequado de andamento. É importante a gente localizar isso sim, tá? Mesmo que a gente não saiba o nome, mas é importante que a gente localize. Com relação às patas, a gente também precisa levar em consideração algumas coisas, né? Óbvio que aquilo que para a gente seria um osso do tarso, do carpo, por aí vai, para os cavalos seria a falange, mas a gente tem que se preocupar mais em relação ao quê? Basicamente, as regiões de apoio das patas, das mãos anteriores, né? E dos pés, no caso, as patas posteriores. Então, nós temos aqui o casco, nós temos a coroa do casco, e essas regiões a gente precisa levar em consideração, porque qualquer problema que haja na marcha, ou melhor, no andamento, na andadura do cavalo, pode estar relacionado a alguma afecção aqui nas patas. Então, a gente precisa também estar ligado nessas estruturas, né? Aí, com relação ao prumo simétrico, né? Na região dorsal, né? Nós temos aqui o que nós chamamos de cernelha, aonde termina a crina do cavalo e onde vai começar o tórax, né? A região dorsal do cavalo. Aqui nós temos a cernelha. Mais atrás aqui, no 21, nós podemos observar a garupa. Então, a cernelha e a garupa precisam estar simetricamente aprumados, ou seja, a altura delas precisa estar adequada. Se aqui estiver mais baixo do que a região da garupa e vice-versa, a garupa estiver mais baixa do que a cernelha, a gente vai ter uma alteração de biomecânica expressiva, né? E não vamos conseguir o movimento tridimensional tão esperado. Então, não é qualquer cavalo que a gente vai escolher, né, para fazer o trabalho de ecoterapia. Precisamos avaliar, precisamos analisar. Ok? Então, vamos seguir aqui. Eu percebo que vocês estão falando menos hoje, mas se eu estiver falando muito depressa, eu peço a vocês que, por favor, me interrompam, falem comigo, para eu poder passar para vocês de forma mais adequada. Eu preciso do feedback de vocês, tá, gente? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Acho que não. Não, tudo bem. Qualquer coisa me interrompam, tá, gente? Vamos lá. Com relação ao andamento do cavalo, gente, o cavalo ele pode desenvolver esses 3 tipos de andamento, tá? O mesmo cavalo, diga-se de passagem. O passo, né? Que basicamente é o andamento próprio dele, e dentro desse passo ele vai desenvolver uma característica de trote ou marcha, né? Nós temos aí o trote, que todo cavalo faz, ok? Que é basicamente como se você tivesse numa marcha, em um desfile com um cavalo, né? Um cavalo imponente. Nós temos a marcha, que também serve para a mesma condição, só que ele vai fazendo toques de 2 tempos, né? Enquanto o trote é...
musical, é realmente musical. E nós temos aí o galope, que é parará, 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 parará. Então, assim, musicalmente falando, a gente consegue definir o que é galope, o que é marcha, o que é trote, e dentro do passo nós conseguimos identificar, através dos movimentos, né, do cavalo, se é um passo em trote ou um passo em marcha. E, obviamente, que para a gente, o melhor cavalo vai ser aquele que vai desenvolver naturalmente o passo em trote, porque é o que vai balançar mais. É aquele que vai desequilibrar mais o praticante de cima do cavalo, fazendo com que ele estimule as musculaturas respectivas. Vamos lá. E aí, obviamente, o que eu vou falar para vocês é uma coisa e o que acontece não necessariamente tá? Por exemplo, qual o cavalo ideal? A gente encontra um cavalo ideal na ecoterapia? Cara, eu não vou dizer que não, mas eu vou dizer para você que é difícil, né? Eu particularmente, em toda a vida, eu só encontrei, dentro do centro de ecoterapia que eu trabalhei, um cavalo ideal. Só um. E assim mesmo, não era tão ideal, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, o andamento de trote, né? É basicamente aquilo que nós esperamos para desenvolver uma psicomotricidade, uma aprendizagem motora, um estímulo motor ao paciente. Então, o andamento de trote, ele é a principal vantagem que nós vamos ter, né? O histórico da doma, né? Quando a gente fala de histórico da doma, a gente tem que levar em consideração que tipo de doma é essa, né? Nós temos aquela doma agressiva, aquela doma violenta, né? Que era praticada por muito tempo, né? Há anos, né? Atrás, aonde você usava de violência mesmo, aonde o cavalo às vezes ficava ferido por conta dessa doma, né? Então era uma luta entre o mais forte, né? E obviamente, como o homem é covarde, ele não ia utilizar apenas do seu corpo, ele acabava utilizando outros tipos de recurso, pedaços de paus, pedaços de chicote e por aí vai. Então esse tipo de doma não é uma doma muito vista, bem vista para quem trabalha com cavalos e crianças, né? A doma que a gente utiliza é a doma racional, né? Muito chamada aí por doma gentil, né? Quem criou essa doma foi um homem, né? Que na verdade sofria maus tratos do pai, que treinava, domava cavalos, e ele nunca gostou, né, da forma com que os cavalos eram domados. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês já leram algum livro sobre esse homem, o nome dele é Monty Robert, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas se não ouviram falar, vale a pena ler o livro dele, tá? O Encantador de Cavalos, né? Ele mostra ali, ele ensina, ele desenvolveu uma técnica de doma aonde ele usa da própria linguagem do cavalo para se comunicar e conquistar o cavalo. E é fascinante. Eu acho que eu tenho esse vídeo aqui. Não sei se interessa para vocês mostrar esse vídeo durante a aula ou se interessa eu mostrar para esse vídeo para vocês lá no YouTube, junto com os vídeos da aula. Tá ok? Depois vocês me dão um feedbackzinho aí rápido. Qualquer coisa eu abro aqui o arquivo para vocês verem. Mas eu acredito que deixando no YouTube já ficaria satisfatório para vocês. Também levando em consideração o tempo que nós temos, né? Mas tudo bem. Macho e castrado. Cavalo ideal, macho e castrado. Macho por quê? Primeiro porque o macho, diferente da égua, né, da fêmea, ela vai apresentar aí períodos, ciclos, né, de ovulação muito parecidos com do ser humano, né? E o comportamento também não varia muito, não. O comportamento é bem similar. A gente sabe que as mulheres, elas em semanas, né, antes da menstruação, elas podem ficar um tanto quanto diferentes, né, emocionalmente falando, e o comportamento delas pode mudar para melhor, ou não, né? Então, assim,
é importante a gente ter um cavalo que a gente saiba como está ali a sua condição emocional, né, a sua condição comportamental, para não termos problema durante o trabalho. Então, o fato de escolher um cavalo macho é esse, né? Outra coisa, por que castrar, né, um animal? Porque a gente não sabe se esse animal é um garanhão. A gente não sabe se esse cavalo, ele é um cavalo que está ali, que sentiu o cheiro de égua no cio e vai largar tudo de cima e vai para cima de uma outra égua que esteja passando ali perto. Então, castrando esse animal, a gente reduz bastante as chances desse instinto, né, ultrapassar o comportamento ideal dele. Então, por isso que ele é macho e é castrado. A idade madura de um animal é de 10 anos, né? Se a gente for fazer uma analogia com o ser humano tem uma idade madura, o homem, né? Não vamos falar da mulher, porque a mulher já é madura desde os 20 anos de idade. Eu estou falando em relação a um tempo atrás, não sei como é que está hoje, mas de qualquer forma, estou falando que as mulheres são mais, elas amadurecem muito mais rápido. E os homens demoram um pouquinho mais, né? Com 30 anos de idade, eles ainda se acham garotão. Então, cada ano de um cavalo corresponde, cada ano de cavalo corresponde basicamente por 3 anos de um ser humano. Então, quando um cavalo fizer 1 ano de idade, na verdade, ele está com 3 anos de idade. Se ele fizer 2 anos, ele está com 6. Se ele fizer 10 anos, ele vai estar com 30 anos. Então, é uma idade madura de um homem, né? É a idade madura do cavalo. Eu posso pegar um cavalo com 8 anos de idade, posso pegar um cavalo com 12 anos de idade? Pode, né? Tá ali, né? Dentro de uma margem de maturidade, vamos dizer assim. Mas o ideal é um cavalo que tenha mais, né, de 10 anos de idade. Altura. E a altura aí vai lidar com a ergonomia, né? Diretamente com a ergonomia. E essa ergonomia já se trata do profissional que está atuando ali, né? Levando em consideração que a altura média de um brasileiro é de 1,70 m, né? A gente sabe que até a região axilar, a gente pode alcançar aí uma altura de 1,50 m. Lembrando que nós precisamos estar ao lado do cavalo e dando suporte para o paciente. Significa fazer uma abdução de 90 graus em cima, né, do cavalo. Se esse cavalo é muito alto, basicamente essa abdução ultrapassa os 90 graus. E ultrapassando os 90 graus, você acaba criando problemas de saúde para a articulação do profissional que está ali, né? Por isso que a altura ideal do cavalo é de 1,50 m. Veja como é difícil achar o cavalo ideal. Deixa eu ver aqui a pergunta. Fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Vanessa fez uma pergunta aqui. Professor, o tempo de trabalho é de quantos... Como é que é? Cadê? É de quantos anos? Ele trabalha quanto tempo? Então, o cavalo, obviamente, ele tem uma sobrevida de 25 anos, né? O que traria aí 75 anos para um ser humano. Então, vamos levar em consideração que, pegando um cavalo de 10 anos de idade, a gente teria aí mais 15 anos de trabalho com esse cavalo, cuidando bem dele. E os cavalos de ecoterapia costumam ultrapassar essa sobrevida por conta do tipo de trabalho que eles fazem. Eles não são cavalos de competição, eles não são cavalos que precisam de dar tudo deles, né? Então, basicamente, eles só precisam se enquadrar naquelas características. Foi, Vanessa? Tem sim, Vanessa. A Vanessa perguntou sobre a raça específica, né? A gente gosta muito, né? O pessoal da ecoterapia gosta muito de trabalhar com o quarto de milha. Porque o quarto de milha é um cavalo forte, um cavalo baixo, um cavalo que, se bem domado, se torna um cavalo manso, e o seu andamento ele é particularmente muito de trote.
né? Então, se fosse para escolher a raça do cavalo, se fosse para ter a raça ideal do cavalo, eu diria, poxa, o quarto de milha é um bom cavalo. Mas não necessariamente a gente só precisa ter cavalos quarto de milha. Já vi locais onde o próprio manga larga, que é um cavalo de marcha, que foi treinado para fazer andamento de trote. Ele é um pouco mais alto, mas para os profissionais que estavam ali era adequado. Nós temos aí, isso aí não é tão fácil de encontrar, isso é raro. Nós temos aí, por exemplo, a Palusa, que é um pouquinho mais alto que o quarto de milha, mas tem um movimento, um andamento bem próximo de um trote. Nós temos aí os cavalos americanos, californianos, que são chamados de paint horse, né? Na verdade, os americanos eles dão nomes muito significativos para os cavalos, né? Cavalo pintado, né? Seria a tradução. Então, porque eles eram cheios de manchas, né? Normalmente os índios usavam muito esses cavalos. E é um cavalo muito bom para isso, né? Entre outras raças que a gente pode estar discutindo e, obviamente, observando. Mas o quarto de milha, né, não é para vocês responderem na prova, o quarto de milha é o cavalo ideal, mas é a escolha da maior parte dos ecoterapeutas. Né? Bem, pode continuar perguntando, tá, Vanessa? Se precisar de mais alguma informação. Então, já falei da altura. Tá chovendo aqui. Aprumos simétricos, aquilo que eu falei lá atrás, lá na anatomia. Né? Então, assim, se nós temos a cernelha e a garupa de forma simétrica, né, aprumada, nós temos então um cavalo que vai desenvolver um andamento mais adequado. E uma boa índole. O que significa isso? O cavalo ele pode ser um cavalo mau, tá? Um cavalo mau, que olha para você e diz, vou te dar um coice, vou te dar uma mordida. Isso é índole. O cavalo vai ser assim, ponto final. Mas existe aquele que não faz isso, né? Durante os 3 primeiros meses de estágio probatório que a gente insere, a gente observa tudo isso. Dentro desses 3 meses, se o cavalo se comportar de forma a ter uma boa índole, a gente coloca ele no circuito para trabalhar com pacientes, certo? Então, o cavalo ideal ele tem que apresentar essas características, né? Essas 7 características, né? São importantes. São 7 características? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 7 características. Então, é necessário que haja essas 7 características para configurar o cavalo ideal. Tá? Não estou dizendo que a gente vai encontrar, mas essa é a característica, né? Essas são as características de um cavalo ideal. E, obviamente, a gente tem que levar em consideração que, dentre vários problemas, né? vários defeitos, né, que um produto pode dar, que um recurso terapêutico pode dar, os animais eles vão apresentar alguns específicos, né? Por exemplo, pele. Os cavalos eles sofrem muito com problemas de pele, devido a moscas, né? A míases, né? A algumas determinadas infecções, né, na pele, dermatites, é bem comum. Problemas articulares também é comum em cavalos. Eles apresentam uma concentração um pouco acima, né, do ser humano de ureia, né? Então, isso faz com que haja inflamações nas articulações com mais facilidade. Então, é importante que o cavalo seja bem hidratado. Problemas musculares também, pelas mesmas condições. Às vezes, os níveis séricos de um animal são mais intensos, então isso provoca algumas contraturas, alguns encurtamentos, algumas câimbras, e a gente precisa estar ligado nisso e fazer um bom trabalho em relação a esses animais. Problemas gastrointestinais, como eu falei com vocês já no início das aulas, são problemas bem comuns em animais que ficam muito tempo parados. Não se move, não se movimenta, não existe motilidade gástrica, não existe motilidade gastrointestinal, e isso faz com que
os gases vão se multiplicando ali naquela região intestinal. E nós sabemos que a fermentação, né, é muito maior nos animais. E uma cólica no animal não vai fazer com que ele vomite, porque um cavalo não vomita, ele não não é um ruminante, né? E, obviamente, não vai ter a facilidade não vai ter um refluxo dos alimentos. Ou seja, a saída entupiu, pode causar um problema sério no meio do caminho. E as urinas, né? No caso aí, como foi falado anteriormente, a hidratação desse animal, né? Um cavalo, bebe em torno de 20 litros por dia de água. Um galão de água, né? Vamos dizer assim. Isso em um dia fresco, né? Em um dia quente, ele pode ultrapassar a margem de 60 litros. Galera, basicamente foi isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Nas aulas próximas, a gente vai ter um pouquinho mais de neurociência aplicada aí, tá legal? Então, vamos falar sobre os movimentos tridimensionais, vamos falar um pouquinho sobre as considerações dos fusos musculares, dos OTGs e por aí vai. Tudo em relação a equilíbrio, tônus muscular, emoção relacionada a tônus muscular. Então, essas vão ser aulas um pouco mais intrigantes e talvez um pouco mais difíceis de entender. Mas eu conto com a participação de vocês aí. Ana, fica super tranquila, tá? Eu sei como é que é, sei que a internet nem sempre ajuda. Eu tenho uma preocupação, né, da internet também aqui, afinal de contas, eu que pus para gravar. Eu espero que não haja problemas até o final da aula de DTM. Aqui eu já consegui terminar, mas fica super tranquila, tá, Ana? Se você cair, se a sua internet cair por algum motivo, você já pode, você pode buscar lá na playlist que vai estar para vocês lá. Hoje mesmo, tanto a de ecoterapia quanto de DTM. Ana, você faz aula de ecoterapia só ou você faz DTM também? Qual Ana? Ana Flávia, desculpa, não sei. Tá bom, tranquilo. Então, se alguém souber responder, que bom, fico mais tranquilo em saber que ela não caiu, que caiu foi a internet. Valeu, Mayara. Gente, vocês querem. Se ela faz, fala para ela não perder a aula de hoje, não. Ou pelo menos tentar não perder. Qualquer coisa, olha lá no YouTube. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi discutido aqui? Que vale a pena gravar? Porque senão eu interrompo a gravação e a gente discute um pouco mais, ou eu dou aquele intervalo para a gente começar às 9 horas a aula de disfunções temporomandibulares. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estou, então, interrompendo aqui a gravação, ok?